Lar. Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, agora são 8h03, hora do gostoso café favorito. Estou recebendo com muito prazer o Dr. Marco Salgueiro, urologista, que todas as manhãs está conosco falando em saúde e hoje, especialmente ao vivo, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. 17 de novembro celebra-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata neste Novembro Azul. Bom dia, doutor Marco, prazer recebê-lo aqui. Ao vivo é diferente, né? Tudo bem, doutor? Bom dia, Dário, bom dia a todos os ouvintes, bom dia meus clientes que estão escutando. Agradeço a oportunidade, é o que você falou, hoje é um dia muito especial para o nosso Novembro Azul, porque é o Dia Mundial de Conscientização sobre o câncer de próstata. É uma data muito importante. É uma data muito importante e o urologista, eu uma vez cheguei a comentar aqui que essa especialidade é uma especialidade difícil. Volta Redonda não tem muitos urologistas pela quantidade de habitantes que nós temos, né, doutor? Eu acho que o número, eu não sei te dizer a quantidade proporcional, mas eu ainda acho que são poucos urologistas para a população da região toda, porque nós estamos atingindo só a Volta Redonda, né? Nós estamos atendendo a região com essa questão dos robôs na região, na cidade, então isso tem agregado muito e atraído muito clientes de todas as regiões. Eu estou com um cliente que veio constar comigo de Itaguaí. Em busca da cirurgia robótica. Bom, o doutor Marco Salgueiro trabalha também com cirurgia robótica. Aliás, ele comentou comigo, hoje é dia de cirurgia, né? Hoje o senhor vai trabalhar onde, doutor? Hoje eu estou no Hospital da Unimed. Hoje está no Hospital da Unimed, mas o senhor também trabalha no H.Foa, né? Qual é o dia da cirurgia lá? Lá não tem dia certo, aí depende da demanda do cliente, da agenda do centro cirúrgico, aí a gente alinha os dias lá. Bom, doutor Marco Salgueiro fala todo dia sobre saúde, fala sobre tudo, mas a especialidade dele é urologia. E a incidência de câncer de próstata aqui na nossa região está muito alta, doutor? Está muito alta, Dário, que tem me chamado muita atenção, que eu tenho conversado com alguns clientes, que eu brinco na consulta, que falo assim, não é para assustar, já assustando. Os últimos 5 clientes que eu operei nos últimos 30 dias com câncer de próstata, e aí nas duas formas, aberta ou robótica, eles tinham 49, 50, 52 e 60 anos. Então são clientes muito jovens, isso tem me chamado muita atenção, porque era uma doença que a prevalência era maior acima dos 65 anos. E eu acho que essa estatística está indo por água abaixo. Nós temos visto muitos homens jovens com diagnóstico de câncer. E o doutor atribui isso a alguma coisa? Ou... Eu acho que são uma gama de fatores, Dário. Eu acho que a busca do homem jovem ao urologista, isso está ajudando muito, né? Os homens estão se conscientizando sobre essa preocupação e a importância da prevenção, né? E eu acho que tem um pouco dos fatores externos, né? A alimentação industrializada, estresse, poluição, acho que tem uma série de fatores externos que influenciam nas agressões celulares e isso faz uma mudança do DNA, que nada mais é que essa transformação que gera o câncer, né? E a história é muito comum, a gente entrevista sempre médicos aqui no programa e numa oportunidade em que eu entrevistei o doutor Fernando Almeida, que é oncologista, ele disse o seguinte, todo mundo, quando chegar à faixa lá dos 80 anos, tem muita possibilidade de apresentar um câncer de próstata. E é por isso que é preciso fazer o diagnóstico precoce. Doutor, concorda plenamente com isso, né, doutor? Isso. Teve um estudo em cadáveres que mostrou que todos os homens acima de 90 anos tinham câncer na próstata. Não quer dizer que eles morreram do câncer, né? Mas o que a gente mostra com isso? Que a idade, o envelhecimento é um fator de risco. Então, só pelo fato da gente envelhecer, por mais que tenha um histórico familiar, o fato da gente passar dos 50 anos, a estatística começa a aumentar. Isso gera uma importância maior nessa prevenção. O doutor, como urologista, recomenda ao homem começar a fazer o controle, o exame, o teste, a partir de que idade, doutor?
O protocolo hoje entre a Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que todo homem faça o PSA e o exame de toque a partir dos 50 anos. E a gente antecipe para 45 homens negros e quem tem histórico familiar positivo para câncer de próstata. O negro, infelizmente, ele tem uma estatística maior. Se você pegar um grupo de homens com câncer de próstata, a maior incidência em raça vai ser do negro. E também tem uma doença mais agressiva. Então, o câncer de próstata no negro, ele acontece, a incidência é maior. É maior. É maior. E a doença tende a ser mais agressiva nos homens negros mais jovens. Mais jovens e doença mais agressiva. Agora, o homem que não se cuida, doutor, por exemplo, fazer o PSA. O PSA é um exame de sangue comum, não é verdade? Isso. Não custa, né? Quando vai um cliente no consultório, a gente tem falado muito em urologia, hoje a gente tem abordado num tema um pouquinho mais amplo, né? A gente tem falado de saúde do homem. Então a gente tem tentado trazer o cliente para a gente como nosso médico, e a gente seja referência para esse cliente como médico. Então eu vou ser o médico do Dário. Né? Então, Sim. Qualquer coisa que eu preocupe e me precise de uma orientação em saúde, ele vai procurar o Marco. Né? Então, a gente tem tentado trabalhar com saúde do homem de uma forma mais ampla e mais global. E aí a gente fala que o PSA ele é um exame específico para próstata, mas ele não é específico para câncer de próstata. Então, nem todo PSA alto significa que o cliente esteja com câncer. Logicamente, é uma possibilidade. Nós vamos ter que fazer um diagnóstico diferencial para descartar o problema. Mas não quer dizer que todo PSA alto seja sinônimo de câncer. Olha, gente, são 8h09, hora do café favorito. Nós estamos conversando com o doutor Marco Salgueiro, urologista. Todas as manhãs, um pouco depois das 7 horas, ele apresenta no nosso programa Falando em Saúde. E no Falando em Saúde, ele não fala só como urologista, ele fala como médico e fala para todas as idades e para todas as pessoas, de um modo geral. E uma coisa interessante, quando a gente entrevista um urologista, a gente, hoje, por exemplo, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Mas quando a gente entrevista um urologista, a gente fala sempre sobre o problema do homem. Mas o urologista atende as mulheres também, né, doutor? Perfeito. Seria até interessante que a gente aproveitasse esse contato, porque o urologista atende também as mulheres. Uma vez eu falei com o urologista, doutor, o senhor atende mulher, não é? Porque eu fui ao consultório e tinha uma senhora lá. Ele falou, a mulher tem bexiga, Dário. A gente às vezes não percebe esse detalhe, né, doutor? Isso aí. O urologista ele é responsável por cuidar da parte urinária, tanto masculina quanto feminina. O que isso engloba? Rins, ureter, que eu falo que é o caminho que leva a urina do rim para a bexiga, o reservatório bexiga e o canalzinho da uretra a gente também trata, tanto de homem quanto mulher. Então a via urinária dos dois sexos é nossa e a parte reprodutiva masculina é do urologista, a parte reprodutiva feminina é do ginecologista. Esse dia teve uma moça no consultório que eu estava atendendo uma cliente, ela olhou para mim e falou assim, eu tô no lugar certo? Porque só tem homem lá fora. Tava cheio de homem. Ela foi a única cliente daquele momento do sexo feminino. Eu falei, olha, acontece. Né? Tem dias que estão bem mesclados ambos os sexos, mas hoje você coincidentemente chegou aqui e tinha mais homens, mas você está no lugar certo. Voltando ao tema, o combate ao câncer de próstata, que hoje é celebrado o Dia Mundial, 17 de novembro. Existe alguma forma... Porque há um preconceito muito grande do homem com relação ao toque retal. Existe alguma forma de evitar o toque retal? Dário, a gente fala que o toque hoje ele é uma recomendação, não é uma obrigação. Né? A gente não tem como obrigar o cliente a permitir que o exame seja feito. Mas o melhor cenário hoje em investigação, a triagem é feita com o PSA e o exame de toque. Né? Se eu tiver alguma alteração no toque ou tiver alguma alteração no PSA, nós vamos evoluir na investigação. Ressonância, até chegar na biópsia, que é o carro-chefe para fechar o diagnóstico da doença. O toque ainda é um tabu muito grande, né? Tem uns estudos que mostram para a gente o percentual de risco de câncer de próstata quando eu faço só PSA, o PSA está um pouco mais alto, sem toque, com toque. E os estudos mostram que se eu tiver um toque normal e um PSA normal, eu ainda corro o risco de liberar esse cliente do consultório com câncer em torno de 8%. Ainda por que isso? Porque está tão inicial o problema que eu não consigo nem ter alteração
no PSA, nem ter alteração no toque. E para eu diagnosticar isso no futuro, é o periódico, fazer as visitas regulares ao urologista. A grande verdade, o doutor recomenda que a visita ao urologista seja feita de quanto em quanto tempo, doutor? Tudo normal anualmente. Uma vez por ano, se tiver tudo normal. Tem um histórico familiar. Às vezes eu pego um cliente que tem 3 parentes na família. Pai, avô, um irmão, um tio, um primo. Esse cliente eu sugiro que ele faça de 6 meses. Porque o que a literatura fala em relação a risco? Né? Se eu tenho um cliente com um parente de primeiro grau com câncer de próstata, o risco desse cliente aumenta em 3 vezes de ter câncer também. Se ele tem 2 parentes, 7 vezes. Se ele tem 3 parentes ou mais, 11 vezes o risco. Não quer dizer que ele vai ter, mas comparado a uma pessoa que não tem ninguém na família, 11 vezes risco. Então, alguns clientes a gente puxa para ficar mais pertinho da gente. Quer dizer que a possibilidade de hereditariedade é muito grande, né? São 8h14, hora do café favorito. Está conosco o doutor Marcos Salgueiro, urologista. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E o tema é esse e é importante para você, meu amigo, neste Novembro Azul. E foi por isso que nós convidamos o doutor Marcos Salgueiro para falar com a gente. Doutor Marcos, o senhor acaba de dizer que trabalha... também faz a cirurgia robótica. Hoje é dia de cirurgia, o doutor vai trabalhar hoje no hospital da Unimed, mas o doutor trabalha também no H.FOA. Os robôs são diferentes e o doutor é habilitado para trabalhar nos dois? Isso, sou habilitado nos dois, são certificações diferentes, né? A Unimed hoje ela tem a plataforma Versius e o H.FOA tem a plataforma Da-Vinci. São plataformas diferentes, né? Uma é modular, a outra são individuais, os braços robóticos, mas todas as 2 plataformas são muito boas. Eu acho que isso é importante para a região, porque o cliente ele tinha que evadir da nossa cidade para poder ir alcançar a cirurgia robótica. E hoje nós temos 2 hospitais muito bons, né? E com 2 plataformas muito boas para atender o nosso cliente sem que ele precise sair de Volta Redonda para ser atendido com qualidade. O do H.FOA parece que tem uma diferença porque ele pode ser operado à distância pelo médico. Isso, são acreditações, né? Então hoje o Da-Vinci está acreditado para você poder fazer a telecirurgia, né? Que você vai tem que ter logicamente uma internet muito boa, você vai estar no console do robô e o cliente vai estar em outra localização. Hoje tem feito cirurgias por telecirurgia com clientes até 4, 5 mil quilômetros de distância, continentes diferentes. Então, isso agrega muito. Né? Doutor, isso é uma coisa fantástica, não é? A cirurgia manual, bem invasiva, acontecia normalmente e a dificuldade era muito grande. Hoje, quer dizer, existe esse robô que, à distância, o doutor pode estar em Nova York e fazer a cirurgia no H.FOA. Isso aí. Esse robô é um negócio impressionante. Estão chegando mais plataformas, né, Dário? Isso que é importante. Isso fica com um custo mais acessível para todas as regiões, principalmente os interiores, né? Que aí conseguem acoplar o robô à sua plataforma de tecnologia para atender o cliente. E aqui na região a gente sofria, que não havia cirurgia robótica, é muito menos invasiva e a explicação que o doutor pode dar para a gente é que com o robô há mais segurança para atingir os pontos necessários. Você tem um acesso menos invasivo, né? Eles são por trocárteres, que são os acessos que a gente faz, como se fosse a cirurgia por vídeo de vesícula, né? Que eu falo isso para facilitar o cliente. Né? E o braço robótico, ele tem uma articulação na ponta que as pinças de laparoscopia não têm. Então, eles fazem uma angulação bem importante. Faz uma curvinha. Uma curvinha e você consegue chegar nos pontos cruciais da cirurgia. Você tem uma magnificação da imagem, né? A imagem aumenta, ela é ampliada pela câmera e você consegue, com isso, ver os limites melhores das estruturas para poder diminuir o risco das complicações. Outro dia eu entrevistei um colega seu que trabalha também no H.FOA, que também é urologista e que também opera o Da-Vinci. E eu falei sobre a preocupação que todo homem que tem câncer de próstata e que precisa fazer a cirurgia tem. Vai ficar broxa? É um risco, né, Dário? Isso depende muito da idade do cliente, da doença, do comprometimento dessa doença. Ele tem doenças associadas, diabetes, hipertensão, que já são patologias e a própria idade acabam afetando de alguma forma a qualidade de vida sexual desse cliente. Eu tenho um cliente que a gente operou tem 1 ano e pouco, mais ou menos, ele tinha 44 anos no diagnóstico.
A gente fez cirurgia robótica, ele fez a revisão de 1 ano comigo esse mês e está com continente, né? Controlando a urina normalmente sem nenhuma proteção e com ereção normal, sem nenhuma medicação, nenhum auxílio para isso. Fala sobre a sexualidade do homem, doutor. À medida que a idade vai avançando, a capacidade sexual do homem vai diminuindo. Isso é fato, não é? É fato. É fato. O envelhecimento, eu falo que nós como se fosse um carro, né? Então a gente tirou o carro da concessionária e já começa a precisar de manutenção e rodar e gastar. Então não tem como você querer que um cliente de 60, 50, 70 anos ele tenha a mesma qualidade de vida sexual que ele tinha com 20, 30, 40. Isso muda, né? Então as doenças vão acontecendo, o estresse. Então tem uma série de fatores. A gente tem entendido muito no consultório clientes com 50 anos mais com disfunção sexual de todas as formas, ejaculação rápida, ejaculação demorada, disfunção erétil, perda de libido, né? A nossa vida está muito sobrecarregada, muito estresse, fora as mudanças naturais do corpo com o envelhecimento. Quer dizer que passou de 50 anos, o homem já tem que se preparar para... Tem que se cuidar, né, Dário? Enfrentar esses problemas. Eu abordo, né? sempre esse tema nas minhas entrevistas de consultório, que a gente chama de anamnese. Eu sempre, no final, eu faço um questionário, se fuma, se bebe, cirurgias, eu sempre pergunto como é que está a sua vida sexual. Né? Porque tem muitos clientes que não sabem onde procurar. Isso ainda é um tabu, é uma vergonha, né? O homem falar que está impotente, que tem um problema sexual de alguma forma, isso diminui ele de alguma forma, deixa ele menos confiante, inseguro. Então eu sempre abordo para o cliente me falar se está tudo bem, eu poder ajudar, e ele também souber que em qualquer momento que isso esteja acontecendo, ele sabe com quem ele pede o socorro. Bom, de qualquer maneira, o câncer de próstata ele tem que ser combatido e a melhor forma de combate é o diagnóstico precoce. Perfeito. A chance de cura com diagnóstico precoce ela é acima de 90%. Eu tive um cliente recente com PSA de 600. Né? Para quem não sabe, o PSA Jesus normal, amado. PSA normal para quem tem menos de 60 anos, trabalha com uma faixa de até 2,5. Quem tem mais de 60 anos, até 4. Um cliente que descobriu um câncer já em estágio avançado, metástases ósseas, fígado, cérebro, chegou no consultório de cadeira de rodas, né, por causa das dores na coluna, e não tinha ido no neurologista, não tinha feito PSA a vida toda, 61 anos, né, 60 para 61. E o triste é que ele descobriu o câncer dele investigando uma dor na coluna. Ele estava com uma dor na coluna insuportável, os analgésicos não estavam surtindo efeito. Ele procurou um ortopedista, o colega pediu um exame de imagem, se eu não me engano foi uma tomografia, e essa tomografia acusou um tumor nos ossos. E nessa investigação chegou-se à conclusão que era o de próstata, né, o PSA muito elevado. Então é um cliente que a gente não quer receber no consultório. Por quê? Esse cliente ele teve a chance de cura. Ele só não se deu essa oportunidade, porque às vezes vergonha, eu não falo que é só o medo, não. É a correria, trabalho, estresse, é tanta coisa que às vezes ele fala assim, eu agora não estou sentindo nada, deixa eu priorizar isso, priorizar aquilo. E aí, às vezes, quando ele se depara com isso, ele fala assim, podia ter ido no neurologista antes, mas alguma coisa o atrapalhou e não deixou, né? Gente, são 8h20, hora do café favorito. Estamos conversando com o Dr. Marcos Salgueiro, urologista, no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Fala sobre a hipertrofia benigna da próstata. Benigna, por quê? É porque ela vem através de nódulos, né? Então, essas nodulações, elas acabam obstruindo o canal da uretra. Então, essa hipertrofia, essa expressão, para a pessoa comum, é o crescimento da próstata. Isso vai acontecer com todos os homens depois dos 50 anos. Numa velocidade individual. Então, a minha próstata cresce num ritmo, a sua no outro, e a dos outros homens, cada um num ritmo. E o canal da urina, a uretra masculina, ela passa por dentro da próstata. Então, em alguns clientes, ela vai obstruir essa passagem de urina. A gente chama de HPB, HBP ou hiperplasia benigna da próstata. Então, se os clientes verem essas siglas nos seus exames de ultrassom, não se assustem porque é uma alteração benigna. E aí, como ela forma nodulações que vão obstruindo a uretra, a gente fala benigna nesse sentido, porque senão o cliente ele lê no ultrassom nódulos hiperplásicos, e aí ele fala assim, tô com tumor, tô com câncer. Não é nada disso. Nada disso. Cresceu a próstata e costuma obstruir a passagem da urina. 30% dos homens eles vão ter obstrução do canal da uretra, e aí vão ter os sintomas dessa obstrução. Jato fraco,
vai levantar muito à noite para urinar, uma sensação de esvaziamento incompleta. Ele chega, às vezes, num banheiro público, num shopping, chega um rapaz mais jovem, urinou e já saiu, ele está ali tentando urinar ainda. Então, isso afeta a qualidade de vida do cliente. O jato não sai, né? Não sai completamente. Quando o homem começa a perceber que ele já não está urinando com facilidade, a primeira coisa que tem que fazer é procurar o urologista. O problema é ele perceber, né, Dário? Porque essa mudança é tão lenta e progressiva que muitas vezes quem leva esse cliente ao consultório é a esposa. Normalmente, né? Ela que acaba percebendo. Tem alguns clientes que notam uma mudança, mas acaba... O principal é esse, doutor, falei, se eu levanto à noite para urinar, eu levanto 1, 2, mentira, eu levanto umas 4 ou 5. Porque às vezes o cliente também não consegue perceber isso pela questão do sono. Né? E ela fala muito isso, que os clientes ficam às vezes muito tempo no banheiro. Eu tenho que ir lá para ver se ele não está passando mal, porque ele não volta para deitar na cama, porque ele demora tanto para urinar e acaba que a esposa que acaba notando algumas mudanças nesse cenário. E normalmente é a mulher que ajuda realmente o homem, porque o homem não se cuida, né? Não adianta. Culturalmente não somos preparados para isso, né? O homem não se cuida. O homem se preocupa com futebol, com o jogo de cartas, com o trabalho, com tudo. Não se cuida. Uma coisa que eu falo muito no consultório, desculpa te interrompendo. Pois não. A menina fez 14, 15, menstruou. A mãe começa a levar no ginecologista junto. Né? Já começa a se preparar para poder tomar esses cuidados da saúde. Um menino com 15, 16, 17 anos, a família está preparando esse menino para o mercado de trabalho. O que nós vamos fazer? Uma faculdade, um curso técnico, vai trabalhar comigo no meu negócio, já tiver uma empresa, um empreendimento. E aí o homem é afastado da saúde e a menina é aproximada da saúde. E aí essa dificuldade que a gente tem de convencer os homens a fazer esse trabalho preventivo. Quer dizer, o comportamento de pais e mães é diferente em relação ao menino e à menina, não é? Que a menina há uma certa preocupação, porque tem a questão da menstruação. Agora, a gravidez indesejada. Agora o garoto não, o garoto, como é que é? A puberdade, né? Puberdade. Descobre as coisas sozinho. Ele vai descobrindo sozinho tudo, não é verdade? Quer dizer, é difícil a mãe conversar com o garoto sobre isso e o pai, não tem tempo. Nós falando de saúde do homem de uma forma global, né, Dário? A gente tem tentado pegar as crianças. O pessoal da cirurgia, da urologia infantil tem feito uma coisa bem bacana também, que é o Novembrinho Azul. Também poder conscientizar as mães de começar a levar as crianças para o urologista desde jovem. Eu tive um cliente agora que a gente acabou perdendo 38 anos com câncer de testículo. Né? Então, o câncer de testículo ele vai de 15 a 35 anos, a faixa etária de maior incidência. Então, é uma doença que é de garotos, de homens jovens. Como é que descobre, doutor? O testículo ele aumenta de volume de uma forma muito rápida e não dói. Ele fica muito duro, igual uma pedra. E aí, geralmente, é o garoto na puberdade, é o mais comum, né? E aí eu falo assim, ele está masturbando, ele acha que o testículo inchou por causa disso. Aí ele com vergonha, medo de retaliação dos pais, que a gente acabou de falar, que se descobre as coisas sozinho, né? E aí ele vai postergando aquilo, achando que vai ser retaliado de alguma forma. E aí quando ele vê que a coisa de uma semana para outra, e é rápida a evolução, aumentou muito e não viu nenhuma regressão disso, aí ele pede a ajuda do pai e da mãe. E aí quando chega na gente... a gente nota que faz os exames e detecta, às vezes, um tumor. E aí já, às vezes, já não dá mais tempo de... Câncer de testículo tem uma chance de uma estatística de cura muito grande. Então, mesmo que a gente pegue aí... Isso também não demora, né, Dário? A coisa é rápida. 1 semana, 2, 3, aumenta muito e o cliente pede socorro de alguma forma. Então, tem, logicamente, tumores muito agressivos, mas a maioria dos tumores de testículo tem uma alta incidência de cura. Alta incidência de cura. Então, agora, isso aí é importante a gente abordar aqui para pais e mães que têm filhos adolescentes a partir de 14 anos, não é verdade? Porque não se fala de maneira nenhuma em sexo dentro da família, com um menino de 14, 15 anos. É muito complicado. Tem muito tabu, muita vergonha de abordar isso. Agora, é extremamente necessário, não, doutor? Sim, não só pela questão dos tumores, né? A gente fala que são as faixas etárias, né? Pediatra, urologista infantil até 14 anos, urologista pediátrico, depois entrar para o urologista da fase adulta, para fazer autoexame de testículo, ver parte hormonal, e a gente orientar. Quando eu pego adolescentes que vão lá, eu acho que a mãe leva que acha que o pênis está pequeno, não tem um desenvolvimento adequado da genitália. Eu sempre abordo essa parte sexual porque ela é importante. Tanto pela gravidez indesejada, eu oriento os pais que têm que explicar. Não adianta
fingir que não está vendo, o outro fingir que está enganando, né? E a coisa está acontecendo. E as ISTs, né, que antigamente eram as DSTs, que a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Elas estão aí, né? Sífilis, HIV, então herpes, HPV. Então a gente tem que ficar atento a essas doenças. E a melhor forma de prevenção é a orientação desde cedo. Tem a vacinação para HPV, é uma vacinação muito importante para os adolescentes que ainda não tiveram contato sexual. Então a gente tem que fazer tanto para meninos quanto para meninas, quanto né? para meninas. Lá no nosso momento lá de conversa, eu falei um episódio, eu falei sobre as vacinas para HPV, porque é muito importante esse esclarecimento para a população, né? E essa vacina tem no serviço público, Tem no serviço público. Pois é, agora é preciso alertar as famílias, né? Para meninas e meninos. O HPV, o que é? O HPV é um vírus, né? O papiloma vírus humano. E ele a verruga vulgar, que a gente fala que é a verruga comum, ela também é causada pelo HPV. Mas tem alguns subtipos de HPV, principalmente o 13, o 16 e o 18, que eles têm atração por mucosa, tanto cavidade oral, anal, vaginal e peniana. E aí eles se manifestam através de verrugas, ou na mulher, lesões no colo do útero. E se não tratado, pode evoluir para um câncer de boca, de língua, de ânus, de colo de útero, de vagina ou de pênis. Então, se atentar com a sua genitália, fazer avaliações periódicas. O HPV de cavidade oral ele é detectado pelo dentista, então a gente fala que vai no dentista só para olhar dente, né? Ele olha todas as partes moles, qualquer doença da cavidade oral ela é vista tanto pelo otorrino quanto pelo dentista. Então, ficar atento com esses cenários. E o HPV nada mais é que uma verruga. As pessoas ficam muito assustadas quando a gente dá um diagnóstico desse no consultório. Eu falo assim, olha, para o homem é muito tranquilo no que sentido? Se ele vê uma lesão, ele vai procurar ajuda, porque esteticamente isso incomoda. A preocupação é com a parceira, com a mulher, porque ela depende do ginecologista para poder fazer a detecção precoce das lesões pelo HPV, que elas são sempre pré-malignas. Essa verruga no homem, ela aparece externamente? Externamente. E na mulher é internamente? Pode ter grandes lábios, pequenos lábios também, mas a preocupação nossa é na parte interna. Eu tive um cliente uma vez uma cliente que foi encaminhada por um ginecologista, como se ela tivesse um cisto parauretral, perto da uretra, coladinho na uretra. E aí a gente fez o exame, eu fiz um toque vaginal e eu achei estranho. Eu falei, a consistência não está de cisto, né? Cisto é uma bolinha de água, né? Que é uma cápsula que produz um líquido dentro. E a consistência é mole. Igual você pegar uma bolinha de bexiga cheinha de água, ela é macia. E aí eu pedi uma ressonância. Falei, não estou confortável de te operar sem um exame de imagem. Uma ressonância. E era um nódulo. Eu acabei transferindo isso para um cirurgião oncológico. Esse nódulo era sugestivo de um tumor de vagina e acabou confirmando um tumor de vagina causado pelo HPV. Causado pelo HPV. Nas células da biópsia mostraram as alterações e a presença do HPV. Todos os cuidados são necessários, né, doutor? Olha, doutor Marcos Salgueiro, nosso amigo de todas as manhãs aqui, pouco depois das 7 horas, falando em saúde. Hoje, um papo legal, uma entrevista especial, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Falou como urologista para meninos e meninas, para homens e mulheres. Eu agradeço a sua visita, a sua presença e vou liberá-lo para as suas cirurgias nesta manhã de segunda-feira, doutor. Obrigado, Dário. Eu agradeço você, toda a equipe aí, a Maria Alice que intermedia sempre os nossos trabalhos aqui, os meus clientes e os ouvintes todos. Aliás, a Maria Alice é a produtora do Falando em Saúde, que é gravado pelo Dr. Marcos Salgueiro para a gente. Perfeito, todos os dias. Ela pela oportunidade. E nós agradecemos muito pela sua colaboração, porque é de grande importância para o programa e principalmente para o grande público. Se você me permitir, eu queria só mandar um beijo para minha esposa, que hoje ela trabalha comigo no meu consultório, Dirceia, e meus filhos Vitor e Maria Antônia, que eu tenho certeza que estão me escutando nesse momento. Dirceia, Vitor e Maria Antônia. Um grande abraço também para o doutor. Perdão, deixa eu falar da minha sogra, Tereza, porque senão eu vou levar um puxão de orelha. Dona é nosso braço Dona direito. Tereza, ele ia esquecendo da senhora, Dona Tereza. Agora eu vou usar o prestígio que eu tenho também com o meu amigo Eduardo Prado, está ligado. Você trabalha no H.Foa e o Eduardo Prado está sempre ligado aqui no nosso programa, acompanhando o nosso programa pelo nosso canal no YouTube. Perfeito. Doutor, um abraço. Obrigado, e mais olha, uma vez pela oportunidade. Vamos voltar a conversar, porque
esses papos são muito importantes para todos nós. Eu falo que o importante, Dário, para a gente finalizar, é a política de esclarecimento público, né? A gente poder esclarecer o cliente das patologias, das doenças, passar informação. Acho que essa além do cuidado que nós temos como médico, a informação ela é muito importante também. É isso aí. Com certeza, a informação é o mais importante para que as pessoas se cuidem, né? Perfeito. Aí não se cuida quem não quiser. Verdade. Faz parte. Um abraço, doutor. Obrigado mais uma vez. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô.